Boa tarde a todos. Para quem está no Brasil, 17 horas, domingo. Boa noite a todos para quem está aqui em Portugal, 20 horas. E boa noite também para quem está na Espanha, 21 horas. É uma alegria estar aqui com vocês por mais um domingo. Nosso primeiro bate-papo com Joana de Ângeles do ano. Recebendo aqui uma convidada, aqui minha vizinha quase, está mais perto aqui do Nelson do que do Brasil. A Jane, que já já vou apresentar ela, está em Sevilha, na Espanha. É uma alegria estar aqui com vocês, amigos do nosso lar, o canal Amigos do Nosso Lar, que alberga o nosso programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Esse programa que é um programa de bate-papo, como diz o próprio nome. A ideia é que a gente conversar, trocar ideias, bater papo sobre temas doutrinários e trazer Joana de Ângeles, claro, para esse grande bate-papo, acrescentando, compartilhando esse conhecimento conosco. E eu convido a todos, para quem estiver aqui ao vivo conosco, a participarem. Estou vendo que já tem o pessoal chegando e dando alô, mandando beijo e dizendo um oi aqui. A Sandra, lá de Minas, já está conosco, dizendo ótima semana para todos. Seja bem-vinda, Sandra, que alegria ter você aqui. A Vera, nossa amiga lá de São Paulo, diz que é um assunto muito propício para mim. Gratidão. Vera, é propício para você, para o Nelson, e posso adiantar que eu acho que para a Jane também, tá? Não é à toa que a gente escolhe esse tema. Aliás, pessoal, deixa eu comentar uma coisa aqui. O tema que a gente escolhe, no fundo, está falando muito de nós. Está falando muito dessa conquista pessoal, nosso desafio pessoal num todo. Então, se você quer conhecer um pouco o palestrante, o orador, preste atenção no tema que ele escolheu, que no fundo está falando um pouco dele, tá? Então foi a Jane que escolheu, mas eu me identifico também. O tema de hoje a gente já vai revelar aqui. Aliás, não precisa revelar que já está aqui embaixo, né? O tema de hoje é autodesamor. Já vamos falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos continuar quem está aqui conosco. A Dominique, lá de São Paulo também, nossa amiga, seja bem-vinda, Dominique. Que bom que você está aqui conosco. A Cristiane, lá do Paraná. Cristiane do Paraná, nossa amiga também. Pessoal, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Nelson não é mediúnico, não, tá? É porque algumas amigas que estão aqui conosco, já que se fazem presente, então a gente já conhece, sabe de onde cada um é. Porque às vezes, se você está assistindo aí, coloca do lado, por favor, da onde você fala, que é sempre bom a gente ter essa interação aqui. Portugal, Brasil, Espanha e outros lugares. Às vezes também tem gente de outros cantos do mundo que aparecem conosco. E a Maristela Amaral, lá do Rio de Janeiro também. Seja bem-vinda, Maristela. Que bom que você está aqui conosco. Então vamos lá, pessoal. Quase derrubei aqui a câmera agora. Vamos lá. Vamos falar hoje desse tema, que é autodesamor. Olha só, a gente escuta falar muito de autoamor. Mas e o autodesamor? Como é que é isso? Esse tema que a Jane escolheu está lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde, um livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. A gente estava aqui conversando um pouco nos bastidores sobre esse livro. E nesse esquema de desamor, pessoal, tem o amor, tá? Tem o amor. Mas também tem aquilo que nos distancia dele. E às vezes a gente nem percebe e está fazendo ao contrário. Está no movimento do autodesamor. É um pouco disso que a gente vai falar e muito mais. É aberto a perguntas, vocês podem interagir aqui. Conforme vai surgindo, a gente vai colocando, vai elaborando, vai trocando. Tá bom, pessoal? Então vamos apresentar nossa convidada. A Jane Nixon é minha conterrânea lá do Rio de Janeiro. É espírita, palestrante, divulgadora da doutrina espírita, colaboradora do Centro Espírita Manuel Idivaldo, o CEMID de Réus. Ela integra também a equipe que traduz os livros de Joana de Ângeles para o espanhol. Olha só que legal. Faz essa tradução, permitindo, possibilitando alcançar novos ares, atingir mais pessoas. Os nossos amigos hispanohablantes. Então, vou apresentar aqui, apresentado. Jane, seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui com você. Que bom que você aceitou nosso convite. Olá, Nelson. Olá a todos que estão aqui já com a gente, os que vão ver o programa depois. Nossa, a alegria é toda minha. Obrigada. Primeira vez que eu estou aqui com o Nelson, mas já encantada com esse formato de bate-papo. Eu que não falo nada, nadinha, vai ser
difícil eu falar alguma coisa, né? Então, é uma grande alegria estar aqui para falar desse assunto que é muito importante. Olha, quando o Nelson estava falando essa coisa de desamor, já sei que já tem o clube que falou, mas vocês vão entender o porquê o Nelson fala, que diz muito da gente e que ele se inclui no pacote. É um tema que vale a pena a gente parar para pensar, porque às vezes a gente atropela, né, Nelson? Exatamente. E já percebi aqui com a agenda das minhas, tá, pessoal? Vai rolar uma briga aqui, quem é que fala mais um com o outro. Mas a gente vai se encontrando aqui no meio do caminho. Assim que é bom, porque assim a gente vai expondo, vai colocando para fora e vai construindo junto todo esse entendimento. Pessoal, vamos fazer nossa oração? Vamos elevar nosso pensamento, nossa vibração. Convido a todos, quem tiver vontade, claro, fecharem os olhos comigo. Iniciamos agradecendo a Deus Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui, vivenciando na carne essa encarnação, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Agradecemos ao nosso amigo, Mestre Jesus, o nosso companheiro que está do nosso lado sempre conosco, nos mostrando o caminho da felicidade, esse caminho do amor. Agradecemos a Joana de Ângeles por sua obra incomensurável, de tamanha profundidade, que mergulha bem no fundo do nosso eu, do nosso íntimo, e traz para fora todos esses questionamentos, e que possamos aqui, juntos, reunidos, com a espiritualidade de luz que nos cerca e nos acompanha, dar início a mais esse programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Chegou o Paulo Witter. Olá, querido. Olá, Nelson. Olá, Jane Nixon. Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bom? Que bom que você está aqui conosco também. O pessoal vai chegando aos poucos. É normal, né, gente? A gente marca assim 17h15 para as 21h, né? Nós brasileiros, a gente é aqui em Portugal, é na Espanha, é assim mesmo. A gente marca um pouquinho, vai chegando, mas não tem problema. Bom que está aí, ó, vai ficar no YouTube, dá para voltar a ver depois. Muita gente acaba vendo depois. Bom aqui quem está conosco é que está interagindo. Aqui a Dercy também, olha, já está conosco. Dercy lá de Matão, São Paulo, né, Dercy? Me corrija se eu estiver errado. Também seja bem-vinda, nossa amiga. A Maria Silva também nos dá boa tarde. Boa tarde, Maria. Eu não lembro de onde você é, tá, Maria? Mas seja bem-vinda. Quem mais está conosco aqui? A Marilda Gonçalves diz: olá, pessoal do bem, muita paz a todos. E a Marilda fala, tá aqui, olha, Rio Preto, São Paulo. Que bom, Marilda, seja bem-vinda também. Pessoal, antes de começar o tema em si, a gente costuma fazer sempre a mesma dinâmica. Quando temos um convidado internacional, há uma curiosidade aqui que todo mundo pergunta. Nelson, como é que é o movimento espírita aí em Portugal? Nelson, como é que é o movimento espírita lá na Inglaterra, lá na Espanha, lá no Canadá? Então, quando a gente recebe pessoas de fora, aliás, já recebemos aqui da Espanha, sim, a Patrícia Roios, que ela é de Valência, se eu não me engano, a gente já esteve aqui com ela, mas eu quero saber da Jane. Jane, conta pra gente como é que é o movimento espírita aí em Sevilha, na Espanha, dá detalhes que a gente está sempre curioso para saber, por favor. Vamos lá, Nelson. Um pouco diferente do que acontece. Na verdade, Espanha, nesse sentido, se parece mais a Portugal, porque a gente sabe que tem alguns países que são capitaneados por brasileiros, e são brasileiros que levam a doutrina e tal. Não é o caso da Espanha. A Espanha tem um movimento espírita, claro que nós brasileiros estamos aqui, porque o brasileiro está em todo quanto é que é lugar, e alguns centros, sim, que estão captando, mas não, a gente não pode dizer que é um movimento essencialmente brasileiro na Espanha. Isso não seria a realidade, né? Na verdade, a Espanha tem, eu, por exemplo, isso depende também muito da região, claro, mas eu, aqui em Sevilha, era a brasileira, fui por muitos anos a única brasileira do grupo, né? No CEMIT que a gente colabora, nós somos minoria absoluta, a maioria está composta por espanhóis. E é um movimento que está há muito tempo na luta. Teve uma parada, infelizmente, quando chegou a ditadura aqui na Espanha, então o espiritismo foi condenado, claro, era só havia a religião oficial, então era aquele movimento clandestino, né? E muitos, infelizmente, foram fuzilados pelo movimento. Então, depois que passou a ditadura, quando acabou nos anos 80,
foi um movimento que estava um pouco difícil sair, não que ele não existisse, mas que ele viesse à tona. Mas ele nunca deixou de existir. Então, depende muito da cidade. Tem cidades que têm centros espíritas, eu ia falar mais grande, ó, maiores, outros são mais pequenininhos, mas o movimento está aí. E somos muitos centros espíritas e o pessoal trabalhando. E agora mesmo em dezembro foi o Congresso Nacional, que acontece todo ano, e o movimento espírita, a gente agradece muito, eu acho que é importante citar, não é uma questão de fanatismo, nem nada parecido, mas eu acho que a gente tem que sim dar mérito a quem tem. Então, na verdade, nós aqui temos muito que agradecer a Divaldo Franco, porque ele veio para cá, inclusive nessa época da ditadura, e fazia essas reuniões clandestinas com o pessoal. Então, o movimento espírita tem muito, muito a agradecer, porque quando pôde vir à tona, né, ele ajudou bastante. Então, tem isso, chega a literatura, não, a gente tem muita sorte, não é como alguns países que não chega a literatura espírita, aqui sim, chega a literatura espírita, a gente tem contato. Então, é um movimento, na verdade, muito bonito, Nelson. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito. Eu me encontrei, eu não tenho essa coisa de, mas me sinto... Não, eu me encontrei e, na verdade, é um movimento que tem seus altos e baixos, como todos, porque tá feito, o movimento é das pessoas, né? A doutrina é infalível, o movimento tem das pessoas, mas eu sou muito grata ao movimento espírita, porque aqui realmente foi quando eu comecei a pôr a mão na massa. Né? Eu no Brasil estava ainda naquela de muito estudar, muito, né, sentadinha, e talvez justamente por a gente não ter esses centros enormes, né, aqui já era, vamos lá, estuda e bota a mão na massa. Então, tem muito que agradecer ao movimento espírita espanhol. Que interessante, Jane. Olha só, você falou agora, deixa eu te perguntar, que época foi essa da ditadura? Porque eu tenho história só, tá, pessoal? Não estou em Portugal tanto tempo assim, mas eu sei que o Divaldo Franco aqui em Portugal, por exemplo, foi considerado persona não grata, numa época também bem complicada aqui, pronto, historicamente, política e tal. Mas você sabe que ano foi isso, Eugênia? A época que ele ia para aí fazer essas reuniões mais escondidas? Olha, deixa eu tentar. Não me. Foi os anos 70. Aqui a 70, ditadura foi de 1939 a 1975 oficialmente, né? Apesar que teve os resquícios depois, então, enfim. Mas era a princípio dos anos 70. Se eu não erro, se eu não me equivoco, é a princípio dos anos 70 que ele vinha para cá. Devia ser época clandestina. Ele saía aqui de Portugal foragido, se escondia na Espanha e ficava fazendo um Sim, bate-bola. Exato, na casa. Exatamente, porque eu lembro de ter ido também em Portugal, porque ele sempre fazia, né? Sabe que ele sempre fazia a rota, eu não sei quanto tempo você está aí, mas ele faz a rota europeia, né? Então ele saía, fazia. E Portugal e Espanha não. O resto dos países tinha uma época, e Portugal e Espanha geralmente era em dezembro, porque aqui a gente tem o Congresso Nacional Espírita, então ele mais ou menos por aí, às vezes ele ia mais vezes a Portugal, mas eu lembro que ele encaixava muito, sabe? Portugal e Espanha, então sim, tem a ver. Aqui ele não chegou a ser persona não grata, justamente porque eu acho que não foi tão ventilado. Aqui teve, e por muitos anos, né, até quando eu cheguei aqui em 2005, ainda tinha essa de muitas pessoas não sabiam nem que existiam outras religiões, né? Porque não é como no Brasil, que a gente, né, na mesma rua tem, né, um terreiro de Umbanda, um centro espírita, uma igreja, uma mesquita, não é assim. Então, muita gente não conhecia. E ele foi isso, chegou convidado, me parece, por alguém, ou alguém que de Portugal, que conheceu. Uma história assim, eu não sei muito bem os detalhes, mas algo assim parecido. E aí foram se reunindo, cada vez ia chegando mais gente, mas ele não chegou a ser declarada pessoa não grata porque não teve esse conhecimento todo, né? Do que ele estava fazendo realmente. A Ana Cristina, nossa amiga de Lisboa, também trabalhadora, colaboradora com o Espiritismo, está aqui compartilhando conosco. Ela é portuguesa, está aqui dizendo que a ditadura em Portugal acabou em 1974. Foi mais ou menos na mesma altura, na mesma época realmente que bateu. Já aproveitando aqui também, chegou o nosso amigo Carlos Gomes, que vai ser o nosso convidado. Eu não lembro a data agora, Carlos, a gente fechou essa semana, lá de Minas, Itajubá, Minas Gerais. Que bom, Carlos, você está aqui conosco também.
no futuro estaremos aqui juntos, Carlos. Que bom que você está aqui participando. E já aproveitando, antes de começar, olha tudo no antes, eu já vi que não vai dar tempo de falar nada, mas a gente não pode perder a oportunidade. Jane, e essa história das traduções? Conta pra gente como é que funciona. Eu tenho curiosidade para a gente saber as traduções para o espanhol, dos livros da Joana. Como é que funciona isso? Olha, na verdade, os livros já estão sendo traduzidos em espanhol há muitos anos, né? Então, começou. Eu não vou ser capaz de precisar em que país da América do Sul, mas começou as traduções. Então, vinha para cá, chegava aqui, né, na Espanha. Mas qual é o problema? Vocês sabem o que acontece, né? Importação, livro, custo. Então, era bastante complicado. Então, quando foi, Jane, vamos ver se a gente ativa a memória, 2014, me parece, teve essa. A gente formou uma equipe, né? Quer dizer, formaram e eu fui, e me deram essa oportunidade de formar parte da equipe, de trabalhar. Então, a gente começou a traduzir os livros já para espanhol, porque com isso a gente barateava muito o custo, né, da importação. E também saía daqui já diretamente, e porque a gente tem que trabalhar, Nelson, tem que dar uma oportunidade, tem que trabalhar. Então, fizemos a equipe, saiu a proposta justamente do CEMID, e a gente começou a trabalhar. Então, hoje em dia, nós somos uma equipe, um traduz, outro revisa outra vez, e assim a gente vão dizendo os livros, né? A gente tenta que... foi legal, porque tanto a gente traduziu livros que eram mais antigos como mais recentes. A gente vai intercambiando segundo a necessidade, segundo eles nos mandam, né? A espiritualidade vai falar, esse! E a gente vai e faz a tradução. E é isso. É isso. Não, na verdade, é uma grande alegria participar. São só os livros da Joana ou outros livros também? Quantos livros foram? Só estou curioso mesmo, quero saber essa curiosidade. A gente começou com Joana, traduzimos Vitória sobre a Depressão, foi o primeiro, Atitudes Renovadas, Tesouros Libertadores, Vida Plena, Entrega... Tem, acho que 6, 7... eu perdi a conta, né? Na verdade, eu posso até dar esse dado depois, mas agora mesmo eu não sei. Mas, recentemente, a gente ampliou, porque eu falo, né? Na verdade, a gente está vinculado à Mansão do Caminho, então, mais ou menos, lançam os livros, e a espiritualidade que Gui fala, porque tem muito a ver, né, com o momento, com as pessoas que precisam. Então, a gente, por exemplo, traduziu a Vida Plena, Divaldo lançou no Brasil, e a gente já chegou aqui, a gente já começou a trabalhar, mas agora a gente estendeu. Então, agora a gente está com... A gente traduziu um de Bezerra de Menezes, lindo livro, Jesus e Nós. Nossa, que livro maravilhoso. E que eu acho que já foi, está para sair, para imprimir. E a gente agora está trabalhando com o do Viana de Carvalho. Então, que manda a gente traduz. Mas a gente começou basicamente com Joana. O que foi um grande desafio, gente. Um grande desafio. Vocês não estão entendendo. Não estou entendendo. O pessoal acha que traduzir é só de uma língua para outra, mas não, tem particularidade, tem palavra que em português significa uma coisa, em espanhol não é exatamente assim. Então aí a gente reúne. O que quer dizer isso? O que quer dizer não sei o quê? Então, na verdade, por isso que eu falo, sem nenhuma medalha. É uma grande alegria, o que a gente aprende é algo fenomenal, porque essa oportunidade de trabalhar, de perguntar. E eu aprendi, e de Lambuja aprendi muita coisa de espanhol, né, gente? Então, espanhol e ainda nível de Joana, um presentão. Parabéns, Jane, que trabalho bonito. Aliás, tem mais pessoas aqui, olha, a Cristiane está dizendo aqui, que trabalho incrível, Jane. Esse é um trabalho que fica para a posteridade. A gente estava conversando aqui rapidamente. É um trabalho que daqui a pouco a gente já vai embora, pessoal, mas fica, os livros ficam e edificam. Então, que bom que dá mais acesso. Quanto mais essa língua, o espanhol, que a gente estava aqui fazendo as contas, talvez não é a segunda mais falada, mas o mais importante. Tem o inglês e tem o espanhol em termos de dimensão populacional. Não concentrado, que a gente tem o mandarim, que é na China, que é a língua dos chineses, ou tem também a língua falada na Índia, né, que agora é a maior população do mundo, mas em termos de abrangência, a gente tem o inglês e tem depois o espanhol. Então, possibilitar ainda mais esse conhecimento chegar em mãos de pessoas, e esse conhecimento que liberta, esse conhecimento que salva muitas vezes vidas que estão por um fio.
e aí chega um livrozinho que literalmente redimensiona a vida da pessoa como um todo. Jane, vamos começar? Não é nada, a gente já está 20 minutos só para fazer a introdução. Eu só quero falar uma coisinha antes da gente começar a mandar, porque, claro, eu não quero. O pessoal está aqui falando um trabalho incrível, a gente tem que falar e eu tenho que trazer o nome, especialmente de duas pessoas que trabalham muito aí, e que eles são os capitães, né? Especialmente o Javier Diobé, que é maravilhoso, maravilhoso, e que ele capitaneia o trabalho da tradução, e a nossa querida Londe, que revisa e não deixa que passe nada. Ela também é olho de águia, então, e todo o resto da equipe que está aí trabalhando. É um trabalho em conjunto, todo mundo aqui admirado, talvez como eu, desse trabalho, me parabenizando. E o Carlos está aqui comentando agora. E já aproveitando, o Carlos me ajudou aqui, ele vai estar comigo aqui no dia 17 de março. Então, dia 17 de março, estarei com o Carlos aqui para a gente bater um papo também com Joana de Ângeles. Mas vamos lá, vamos começar então. Jane, autodesamor. A palavra é sua. Fica à vontade. Tá. Acho importante a gente falar, né, Nelson? Eu gosto muito de ressaltar, porque quando as pessoas falam, Joana é complicada, Joana não sei o quê, e eu acho que uma das missões que a gente tem, acho que quem vai e acho que é a tua também, a gente vai com bate-papo de Joana, é a gente mergulhar um pouquinho no psiquismo dela e ver toda essa contribuição que ela traz. Essa complicação suposta é o cutucão dela para sacudir, para fazer a gente estudar, mas ela vai, né, ela vai lá na ferida e bota. Então, quando ela fala dessa questão do desamor, assim como outros assuntos, ela gosta muito de organizar como explicar o que é, falar da problemática, das complicações e depois trazer a solução, né? Ela não deixa isso no ar. Então, nesse terceiro capítulo, que ela intitula Autodesamor, que eu achei fantástico, né? Que é o título Autodesamor, ela inclui autocondenação, autopiedade e autoconsciência. Então, ela vai falar desse problema que a gente tem do autodesamor, vai caracterizar, vai dizer o que é, vai incluir dois problemas que estão muito ligados a esse autodesamor, que é o que a gente estava comentando no princípio, quem fala, eu não tenho autodesamor. Aí eu falo, e quem escapa da autocondenação? Quem escapa da autopiedade? Então, ela vai mostrar que está muito, e aí ela vai falar da importância da autoconsciência, né? Então, quando Joana vai falar do autodesamor, que também foi a gente, quem está aí acompanhando o trabalho de Joana, vê que, no princípio, surgiu a palavra, né, amor próprio, aí o pessoal começou a confundir, falando que Joana estava falando de orgulho, povo do orgulho, autoamor. Então, da mesma maneira que existe, que investe esse autoamor, esse autoamor acaba passando por esse processo até a gente conquistar esse autoamor pelo autodesamor. E o que Joana nos fala desse autodesamor? Ela vai explicar para a gente, primeiro ela vai justamente começar o texto esclarecendo, relembrando do que é o amadurecimento psicológico, que não tem nada a ver com a idade, né, povo? Nada a ver. E ela fala que esse amadurecimento psicológico está diretamente ligado com o quê? Hábitos saudáveis. Eu adoro isso. Não é comportamento, é hábito. Algo que a gente tem que interiorizar e repetir. E ela fala que esses hábitos saudáveis vai vir da nossa superação. Quando a gente entender o que a gente está realmente fazendo aqui, qual é o nosso objetivo primordial. Então, de onde vem esse autodesamor? Quando a gente começa a nossa evolução lá atrás, que a gente é criado simples e ignorante, e depois a gente começa a fazer presepada, a gente começa a se embolar, independentemente do que a gente faça, que os outros descubram ou não, toda ação negativa que a gente faz conosco mesmo ou com os demais vai ficando guardado nos nossos arquivos. Então, o que acontece? A gente vem carregando. Então, de repente, nessa vida eu estou aqui de boa, não fiz nada, eu sou legal. O que não acontece com espíritos milenários como nós, porque depois, né, cada vez mais esse arquivo vai vindo, né, vai vindo à tona. Mas no princípio, e a gente sabe que viemos de civilizações muito belicosas, a gente aprontou muito, essas heranças que a gente tem, elas vão ficando. E isso vai ressumar, quando a gente reencarna, em alguns conflitos íntimos que a gente traz. Então, a gente começa, porque a gente tem uma dificuldade muito grande
com os conceitos. Eu, pelo menos, interpreto dessa maneira. Nós somos muito radicais, nós vamos de um extremo ao outro, e a gente embola os conceitos, né? Então, por exemplo, quando falaram, e Joana também fala muito isso, né, do autodescobrimento, e né, do autoconhecimento, que é importante ter autoconhecimento, mas a gente tem que ir pelo autodescobrimento também, porque não adianta só saber que eu sou de uma maneira, tem que mudar. Mas nós temos uma capacidade enorme de querer burlar a nossa consciência, porque a consciência grita, mas a gente tem uma mania de tentar burlar, de tentar se desculpar. Mas por mais que eu faça isso, nós temos um amiguinho nosso que é muito complicado, e aí Nelson sabe disso melhor até que eu, porque como ele é psicólogo sabe, que é o tal do subconsciente, tudo que está para baixo nesse iceberg. Então, que a Joana nos diz que realmente o desafio é a gente trazer tudo isso. Então a gente tem que se olhar de frente e falar, eu sou como eu sou. Eu sou o conjunto dos meus defeitos e das minhas virtudes. E a gente tem muita dificuldade com isso. Porque ou a gente entra naquela questão, e aí é onde vem o desamor, eu não presto, eu não valho nada, eu sou um ser que só cometo erros. Gente, olha, no momento que a gente está de evolução, tudo bem que a gente cometeu erros, mas não vem dizer que a gente não aprendeu nada. Não é verdade. Não vem dizer que a gente não tem nada de bom. Mas aí vem esse processo que a gente tem lá no inconsciente. Então, por mais que eu ponha um sorriso, por mais que eu diga que está tudo bem, lá dentro eu estou achando que eu não presto, que eu sou ruim. E a gente tem que ter um cuidado enorme, e acho lindo ela trazer isso, e acho muito importante. Talvez em outras doutrinas, religiões, nem tanto, mas nós espíritas temos que ter um cuidado enorme com isso. Porque aí a gente vai, entra na doutrina, a doutrina fala que a gente tem que, né, fazer tem que assumir que a gente errou. E aí a gente vai lá para o outro extremo. Eu só errei, eu não fiz nada de bom, eu não... Sabe? Então, a gente esquece que reencarnação, gente, não é castigo, é oportunidade. A gente não veio aqui, vai lá, você foi ruim, então você reencarna de novo para você penar. Não é isso. A gente reencarna para aprender, para refazer os nossos caminhos. E Joana fala, ela é consciente disso, nós vamos errar. Ela fala que só não cai, só não tropeça quem não está em movimento. Se a gente está andando, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, e não importa, a gente tem que levantar. Então, a gente não pode se deixar arrastrar por esse autodesamor. A gente tem sentimentos por essa herança ancestral, até a gente, né, a Joana explica muito bem isso no livro, vamos ver, gente, às vezes minha memória é horrorosa. Mas Homem Integral, ela começa com essa perspectiva, e depois ela vai estender isso em autodescobrimento. Mas é o Homem Integral que ela vai começar a falar como a gente começou como sociedade, como a gente começa a se desenvolver. Então, no princípio, a gente tem medo, a gente tem ansiedade, tudo isso é normal, porque senão, gente, a gente ia ser comido por todos os animais. Né? A gente tem segurança, a gente não sabe, mas à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente tem que parar, e ela fala muito claramente que isso são mecanismos de fuga. Eu sou inseguro e me planto aí. E isso não é, eu tenho medo e me planto aí. Não pode ser. Não pode ser. E Joana vai insistir, vai falar, e esse autodesamor está diretamente relacionado à culpa. A culpa que às vezes eu não sei nem porquê, mas aqui no meu espírito eu trago esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa faz com que eu não seja capaz de ver essas oportunidades que eu tenho da reencarnação. E eu não me sinto nem digno, eu não sinto nem que eu vou conseguir perdendo uma oportunidade maravilhosa que a gente tem. Então, Joana fala, primeiro que ela, né, quem já estudou um pouco aqui, tá um pouco, sabe que ela fala, a gente tem que riscar a palavra culpa do nosso vocabulário. Não é culpa, é responsabilidade. E a gente tem que ter muito cuidado com a análise que a gente faz, né, Nelson? Que a gente tem uma mania de olhar para trás com a consciência que a gente tem hoje. Gente, tudo bem, de repente eu não teria cortado a cabeça. Eu não vou cortar a cabeça de alguém hoje. Eu acho hoje em dia sacrifício humano, escravidão, Então eu não posso me culpabilizar por meu comportamento. Eu também não posso lavar as mãos. Eu não posso também dizer, eu fiz porque eu era ignorante. Não é lavar as mãos. Mas é entender o momento. Não adianta eu olhar para 20 anos atrás e falar, a Jane de 20 anos atrás fez... Tá, eu tenho que olhar para trás, claro. A Jane de 20 anos fez isso, aquilo outro. Não vou nem tão longe, hein? Falar de 20 anos. A Jane de 20 anos atrás fez isso, aquilo. Com conhecimento que eu tinha.
com as circunstâncias que eu tinha. Então, eu tenho que aprender para não repetir. Isso é a questão da importância, ter responsabilidade pelos meus atos, mas não deixar que a culpa me frene, que a culpa me leve para esse movimento. Porque se realmente a gente for olhar para trás e ver as barbaridades que a gente fez, não tem como gostar da gente. É ou não é, Nelson? Como que a gente vai gostar da gente? O que a gente fez com o cristianismo, Nelson? Corta a cabeça, a gente cortou, Nelson. O que a gente fez? As barbaridades que a gente fez. Como é que a gente vai gostar da gente? Mas não importa isso. Então, é assumir hoje em dia, ver o ponto que eu estou. Tem uma coisa que o Joana fala que eu acho fantástico, que é a questão da sombra. Né? Que a sombra é esse lado nosso que a gente não suporta e a gente varre ele para debaixo do tapete, a gente bota uma máscara que a gente não é assim, ó. O que Paulinho está falando? Paulinho é meu companheiro. Por isso mandei um beijão para ele. Culpa é sombra, responsabilidade é luz. Exato. Mas aqui que a gente faz com essa sombra? Mas vamos pensar no que é sombra. Sombra é essa parte que a luz não chega, gente. Se eu mudo, né? Se a luz chega aí, acabou a sombra. Então, eu tenho que... É uma coisa de olhar e falar, em que ponto eu estou hoje? Eu estou nesse ponto. Não gosto disso, daquilo outro. O que eu tenho que melhorar? Vamos melhorar. E se eu consigo, e se eu não consigo? Onde eu quero chegar? Mas a gente tem mania de se colocar asinha, né? E auréola. E não trabalhar essa parte. Então, isso vai levar a gente não gostar de nós mesmos, crer nessa máscara que a gente põe constantemente. Gente, olha, eu sempre insisto nisso, né, Nelson? Máscara social a gente tem que pôr, por favor. Ninguém é obrigado a aguentar o nosso lado ruim, né? Que a gente tem um ladinho, né? Quem é evoluído, não. Mas eu, como sou evoluída, então, tem um ladinho que eu tenho que trabalhar e ninguém tem a obrigação de aguentar. Mas a gente não pode, quando a gente está lá, nesse momento, conosco mesmo, a gente tem que encarar isso de frente. Porque se a gente não fizer isso, não posso amar uma pessoa que eu não conheço. Não posso amar uma pessoa só com as qualidades. Amar significa aceitar, reconhecer o ponto em que eu ou o outro está, e amar dessa maneira, aceitar o ponto em que o outro está. E o trabalho é sempre individual, né, Nelson? Bom, vou deixar um pouquinho para você, porque senão eu vou falar o capítulo inteiro. Perfeito, Jane. Eu assino embaixo. Quando a gente fala de sombra, muitas vezes, a gente tem uma tendência a escamotear, a fingir que não existe, ou a ignorar, ou combater fortemente num sentido agressivo para conosco. Olha que interessante, pessoal. É um pouco o que a Jane falou agora. Lado sombra e lado luz, Nelson tem, a Jane tem, todos nós temos. Faz parte de nós, faz parte do nosso eu. A busca, como a Jane disse, identificar primeiro que sombra é essa que está aqui em mim, aqui dentro, que faz parte do meu eu. Abraça, acolhe ela e aos poucos vamos transformá-la em luz. Não precisa ter briga, dá para fazer com amor, com acolhimento. Também dessa parte sombra ou escura do nosso eu, que é isso que vai nos proporcionar a caminhada para o crescimento, para a evolução. Exatamente realizando transformações nessa direção. Pegando o gancho que a Jane falou aqui, que eu vou fazendo os meus apontamentos, tá? Tenho aqui meu caderninho ao lado que eu vou apontando. Hábitos. A Jane já começou aqui com hábitos. Hábitos é interessantíssimo. Por quê? Porque todos nós temos hábitos. Temos hábitos saudáveis, mas também temos hábitos tóxicos. Aqueles que nos fazem mal, muitas vezes em detrimento de um prazer imediato, mas a médio e longo prazo a gente sabe que não está muito legal, que não vai fazer muito bem. Isso a gente pode jogar na esfera do corpo físico, mas principalmente do lado espiritual, que é o que a gente está falando. Então, a partir do momento que a gente tem a consciência que sim temos hábitos, vamos realizar melhores escolhas, transformando hábitos maléficos em hábitos benéficos, transformando hábitos tóxicos em hábitos saudáveis. É um processo de substituição que vai acontecendo conforme a nossa escolha, utilizando o nosso livre-arbítrio em nosso favor. Resumindo, o que é isso? É plantar. Sabe aquela história do plantio e da colheita?
O hábito, como é que adquire o hábito? Como é que se realiza isso? Como é que é sistemática? A sistemática é uma ação. Eu fiz uma ação. E daí eu vou repetindo. E repito de novo, e vou repetindo. Daqui a pouco já está o meu natural, já faz parte de um hábito. Eu já faço de olho fechado, sem perceber. Já está no automático. Então, a atenção aqui, para a gente, que a Joana de Andes nos convida, é vamos ter atenção primeiro aos nossos hábitos. Identifica eles, quais são os hábitos bons que eu tenho certeza que nós temos, mas aqueles que não estão tão legais assim. E como é que a gente pode trabalhar na direção de transformar eles? Buscando esse amadurecimento psicológico que a Jane ressaltou aqui, que na verdade é amadurecimento psicológico, a gente vai nessa linha do desenvolvimento emocional, ou melhor, o desenvolvimento espiritual, saúde mental, saúde do espírito, e não só do corpo. O que acontece muito hoje, que eu acho que é uma grande evolução, é o seguinte: temos uma preocupação muito boa com a questão do físico. Buscar uma saúde para o organismo físico, desenvolvimento científico, a busca do check-up, principalmente as mulheres estão de parabéns, nós homens a gente vai meio que rateando, né? Vai empurrando com a barriga, finge que não vê, mas é muito benéfico e muito bom toda essa preocupação para o lado da saúde do corpo. Ótimo, remédios e questões e tratamentos e prognósticos, etc. e tal. Mas olha só, eu tenho um desafio aqui. Vou fazer um desafio e vou passar a palavra já para a Jane. O desafio do 10%. Vamos tentar se preocupar 10% com a nossa saúde mental, com a saúde do nosso espírito, a saúde do nosso eu, que é isso que permanece, pessoal. É isso que permanece. Porque o corpo, a gente tem que ter preocupação. Claro que bom que tenhamos, mas é uma vestimenta passageira. Não é a primeira e não será a última vestimenta que a gente está. Então vamos cuidar dela com carinho. Muito bem, com carinho, com amor. Esse é o movimento do amor, do auto-amor. Mas e o auto-amor para com aqui que está dentro, aqui interno? Com o nosso equilíbrio, muitas vezes que a gente está desequilibrado. Com a nossa paz de espírito, muitas vezes que a gente está em guerra. Quando eu digo em guerra, é guerra interna aqui, com os conflitos íntimos. Com todas as dificuldades que a vida vai nos apresentando, que na verdade são oportunidades de crescimento, são desafios. O que é desafio? É prova e expiação. É o que a gente vem realizar aqui. Mas já vou jogar a bola de volta para a Jane, porque a Jane é que nem das minhas. Ele fala muito, eu falo muito, daqui a pouco estão os dois falando aqui, falando todo mundo embora já. Estou brincando, Jane, fica à vontade. Não, é por isso que eu falo, controla, né? E aí, tá. E alguém pode chegar e falar assim para a gente, né? Ah, tá, mas não me identifico. Né? Porque como a gente tem essa dificuldade de se conhecer, de realmente mergulhar, né? A gente começa a dar desculpinha. Né? Não, mas não tenho essa questão, né? Não chego tão gravemente essa questão do autodesamor. Aí Joana fala que o autodesamor ele tem um montão de disfarces. E ela vai puxar que um dos disfarces é justamente essa autocondenação. E aí, gente, o bicho pegou. Porque quando a gente estava lendo, estudando, a gente falou, tá, dá para levar. Mas aí quando a gente chegou na autocondenação, Joana fala que essa é uma das formas mais habituais que a gente tem para exteriorizar esse conflito que a gente tem do desamor. Porque é um conflito. É um conflito esse autodesamor. Porque a gente sabe que a gente tem que se amar. Mas quem de nós realmente se ama? E eu não estou falando de amar o que eu vejo no espelho, né? Porque hoje em dia a gente tem um montão de recursos. Né? Mas amar realmente que a gente é. Estava vendo uma vez, eu sempre menciono, porque eu deixo sempre aí, né, Nelson, que eu implico com o povo. E porque eu não vim aqui para sofrer sozinha, entendeu? Eu ainda sou pouco evoluída, então não vim para sofrer sozinha. Eu lembro que eu estava vendo uma vez um seminário do Divaldo Franco e ele falou para a gente fazer um exercício. Se olhar no espelho por 5 minutos. Você já fez isso, né? Quando eu escutei Divaldo falar, né? Eu falei, 5 minutos se olhar no espelho, gente. Dá para fazer. Não, mas não é no se olhar no espelho, olhar para o cabelo, olhar no olho. A janela para a alma. Gente, acho que é uma coisa horrorosa. Quem conseguiu fazer, parabéns, vocês já estão em outra etapa. Você começa a olhar e eu quero ver quem consegue ficar. Eu não consegui ficar esses 5 minutos. Por quê?
Porque aí você olha para dentro. E a gente não gosta do que a gente vê dentro. Mais com a consciência que a gente tem. E a gente se despreza, né? Pessoal, a gente se despreza. Porque pensar, e realmente é assustador pensar em tudo que a gente fez, o que a gente, né, foi. Tudo bem. Aí você fala, tá, eu me condeno por isso. Eu não gosto de mim pelas coisas que eu fiz. Se eu tô nesse ponto, vou dar as minhas más notícias. Se eu tô nesse ponto que eu não gosto de mim, é um distúrbio, eu tenho que trabalhar. Mas o problema é que a gente, né, o que eu falei é chave, a gente não vem para... Eu falo, eu vou me ferrar, mas você vem comigo, porque a gente é assim de egoísta. Então, o que a gente começa a fazer? A gente transfere isso para o outro. Eu começo a condenar no outro o que há em mim. E aí alguém fala assim, não condeno... Gente, para a gente ver em que ponto a gente está, olha para o outro. Eu visto e comprovado uma vez isso. Estavam conversando sobre uma pessoa, né? Tava não sei o quê. Alguém lançou um comentário. Fulana é muito soberbia. E aí, você tá na mesa, né? Aquela coisa. E aí outra falou assim: eu não acho. Vocês fofocam, né? Eu não acho. Só que a pessoa estava na mesa também. E a pessoa falou assim: mas eu sou. E a outra falou: eu não te vejo dessa maneira. E aí, sabe por quê? Porque a pessoa que falou primeira vez fulana é soberbia, tinha soberbia. A outra já tem isso mais superado. E isso não falha. Pergunta a Nelson, que ele é profissional disso. Não falha. Efeito espelho. A gente identifica no outro o que a gente não vê. E aí eu me converto em um crítico perverso do outro. A autocondenação vai me levar a isso. E aí eu fico com raiva ainda do outro. Porque se ele conseguiu coisas que eu não consegui, ou vocês acham que a inveja vem de quê, gente? A inveja é de quê? Vocês falam, não sei como alguém pode ter inveja, né? Às vezes a gente fala, não tenho nada, não que invejar o que tem coisa material, mas eu não tenho nada. Mas é justamente isso. É essa autocondenação. Eu não quero ver isso em mim, eu não quero ver isso no outro. E se o outro já está conseguindo superar o que eu não supero, aí é para acabar. Aí é para acabar. Aí eu não aguento olhar para o outro. Então, isso é autodesamor. Eu tenho que celebrar o que o outro faz, o que o outro conseguir, e tenho que utilizar o outro como esse espelho ajuda. Emmanuel tem uma fala que eu acho genial. Ele fala, não tem melhor professor que os inimigos. Porque os amigos têm cuidado com o que vai falar, tem carinho, né? Vem cheio de dedo. Inimigo, a pessoa que não vai com a nossa cara, joga assim, pá! Então, se eu tô vendo no outro algo que eu não tô gostando, eu tenho que não nem a desvalorizar o outro e nem me desvalorizar, mas eu tenho que mergulhar nisso e trabalhar. Porque a gente acaba sendo... a gente prejudica o organismo social. Com essa transferência, com essa condenação, com essa coisa de estar botando pedra, a gente dificulta muito a nossa convivência e a gente está perdendo uma grande oportunidade. Então, o outro não está... O papel do outro não é me importunar, é me ensinar. Nós estamos aqui para ensinar uns aos outros. Então, se eu tenho alguém que eu estou vendo que tem alguma coisa que eu não gosto, ou se já alcançou valores que eu não tenho, o que a gente tem que fazer é observar. E é hora de perguntar para mim, por que isso me incomoda? O que é... E se ele já conseguiu, o outro já conseguiu esse progresso, já conseguiu esse sucesso, como conseguiu? Que me ensine. A experiência é única e individual, gente. Não vai dizer. O que serve, de vez em quando, casa, né? Então, de repente, algumas experiências... eu e Nelson, de repente, podemos ter passado pela mesma experiência. Por exemplo, nós dois moramos fora e tal. Mas, de repente... E podem ter pontos em comum. Outras coisas completamente divergentes. Mas é uma questão de... Essa troca vai fazer com que a gente aprenda. E a gente não pode deixar que essas experiências anteriores que a gente tem, esse ranço que a gente traz de outras reencarnações, que isso nos impulsione. Então, autocondenação. Quem conseguiu escapar de autocondenação, meus parabéns. Quem conseguiu não transferir, porque, claro, às vezes a autocondenação fica só aqui em mim. Eu sou um ser objeto, eu não me aguento, eu sou horroroso. Muito bem. E às vezes eu transfiro para o outro.
Quem fez um tique não está, né, nessa parte, felicidades. Vocês, então, realmente, eu e Nelson estamos errados, então vocês já estão nesse processo de autoamor muito mais evoluído. Mas a gente tem que ter cuidado. E a autocondenação é um mecanismo, o Joana vai falar, acaba sendo natural, tá, gente? E até tem a ver com um pouco do nosso despertar. Né? Quando chega essa ponte, o problema é a ênfase que a gente dá. Porque quando eu tenho autoamor, tem alguma coisa aqui me incomodando, isso é legal no sentido de que eu estou melhor do que ontem. Porque alguém aqui pensa que a gente tem toda reencarnação a gente se incomodava com as coisas. Não, gente, tem reencarnação que a gente passou atropelando os outros e sem se incomodar com isso. Então, se isso já me incomoda, é legal. Mas não é suficiente me incomodar e que eu faça esse movimento de concha. Joana vai falar, por exemplo, que isso é tão complicado e tão atual, né, Nelson, na nossa sociedade, que tem gente sozinha no meio da multidão. Tem gente que está se isolando. Tem gente que, justamente por essa autocondenação, está no meio das pessoas, mas está no seu mundo aislado. E aí vem o nosso querido amigo, esse nosso amigo aqui, celular, que, nossa, isso é uma ferramenta maravilhosa para o isolamento. Cuidado. A gente se isola do mundo, a gente se fecha e se distrai. E não faz o trabalho que a gente tem que fazer. Joana fala que a gente tem que ter muito cuidado com a hora vazia. O ócio é permitido, mas a gente tem que ter cuidado com essas horas que a gente fica ali olhando para a televisão e não está nem vendo. Porque ela não condena o ócio, tá, gente? Espírito evoluído, sabe das necessidades que Zé Povinho tem. Mas ela fala dessa hora vazia, essa hora que eu nem distraí a mente, eu nem aprendi, eu nem fiz nada edificante, eu tô só assim, eu tô, mas não tô. E a gente não pode se isolar. A gente não pode ter esse ranço com os outros e conosco. Nós temos uma grande oportunidade que tem que ser aproveitada. O que você acha, Nelson? Adorei essa história de ter ranço conosco, porque tem uma frase que está na moda que é tomei ranço do fulano, mas às vezes é exatamente isso, tomei ranço de mim mesmo. A gente toma ranço, um auto-ranço, deve ser uma palavra nova aí para a língua portuguesa, auto-ranço. Mas antes de comentar isso, eu vou só trazer os nossos amigos que estão aqui conosco, que eu não dei boa noite ou boa tarde, que a Marinalva nos dá boa tarde, que Deus abençoe a todos, paz e luz, que bom, Marinalva, que você está conosco. A Denise Figueiredo, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Denise, e a Sandra Inês, lá de Várzea Paulista, São Paulo. A Jane falou aqui sobre essa questão da autocondenação. Olha só, olha como é que nós vivemos enquanto sociedade, ou melhor, não é culpa da sociedade, não, tá, gente? Quanto espíritos que somos no nosso período evolutivo. Vê se alguém se identifica, vê se alguém reconhece o que eu vou falar. Olha o processo. Vivemos julgando, sentenciando e condenando. O outro, o próximo, o mundo. Vou repetir: julgamento, sentença e condenação. E o que a gente faz? A mesma coisa aqui dentro. A gente se autojulga, autossentencia e autocondena. E por que é importante a gente saber disso? É para perceber o que isso tem a ver com amor. Interrogação. Vamos entender que a história da autocondenação vai buscar exatamente esse reequilíbrio de algo que não foi muito certo, algo errado, de alguma forma que o nosso passado, a nossa atitude, a nossa escolha não foi muito bem acertada. Só que aí é uma outra forma, um outro caminho, a um olhar mais amoroso, que tem mais cuidado para conosco, em vez de condenar, que é o auto-perdão. O auto-perdão é uma das ferramentas que a gente não sabe perdoar o próximo e também a gente não sabe se perdoar. E vamos lá, se a gente não sabe, a gente aprende. O processo aqui é de aprendizagem. Não vai cair do céu de uma hora para outra. É através de um trabalho constante, permanente, tendo atenção, acolhendo, aprendendo a amar. Perdoar é amar. Então, o auto-perdão vai nessa mesma direção. Então, olha só, cometeu o erro, como a Jane falou ainda há pouco, os erros do passado, te perdoa, aceita e perdoa os teus erros.
nos aceitando imperfeitos que somos, nos acolhendo, ficando só com arrependimento, que é muito bom. Se arrepender é muito bom, sem culpa. Vamos separar arrependimento e culpa, vamos colocar cada um no seu quadrado, tá? Dá para se arrepender sem entrar em culpa. Como é que a gente faz isso? Aprendendo com os nossos próprios erros. O aprendizado com os próprios erros é: ih, dei mole, caí, vacilei, pisei no tomate, deu ruim. E agora? Faz diferente. Sem lástima, sem a história da crítica ou da autocrítica. Porque o que tem na autocrítica aqui? Vamos lá, autocrítica agora. A autocrítica tem dois caminhos. O primeiro é uma análise construtiva, onde a gente identifica os nossos erros, aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, e busca melhorar. Até aí está tudo bem. Esse é um caminho da autocrítica. Agora, sabe qual é o outro caminho? O outro caminho se chama chicote. Chicote é só para machucar. É só para se ferir. É só para se punir cada vez mais. Só para criar aqui, ó, machucada aqui atrás, aqui, se condenar. Esse é o resultado. E isso é um processo de desamor. Porque o processo amoroso é um processo de acolhimento. Vou fazer uma analogia aqui. Se alguém errou na rua, a gente vê alguém fazendo uma besteira, eu vou estar com um chicote e vou chicotear ela, ao invés de perdoar ela. Olha o movimento do amor e do desamor. E a gente faz isso inconscientemente conosco, muitas vezes. Com os nossos erros. Ao invés de acolher e perdoar, nos permitir crescer com ele, a gente pega o chicote e está aqui, ó, sentando a vara, batendo forte. Tem muitos de nós, que eu até brinco, tá, gente, com paciente, que parece, quem tem paciente meu agora vai se reconhecer que eu vou falar, que parece que dorme do lado da cama e tem um chicotinho ali, 24 horas, preparado para só puxar ele, exatamente, a gente está fazendo alegoria, e sentar o cacete, desculpa a palavra. E é assim mesmo. Então o processo é, vamos identificar aqui, como é que a gente está vivendo em auto-amor ou auto-desamor. E conjunto com isso, eu já vou passar para a Jane agora. Conjunto com isso, a gente tem a questão da autoconfiança, que está atrelado diretamente a essa crítica. Por quê? Porque a autoconfiança fica abalada. Sabe a história da autoestima? Claro que a minha confiança fica abalada. E por que fica abalada? Como a Jane falou ainda há pouco. Como é que eu vou confiar em mim que eu sou uma porcaria, essa porcaria que eu sou? Pessoal, olha só. A gente só confia naqueles que a gente acredita. Isso para fora e também para dentro. Então, o processo da autoconfiança é muito importante e que vai nesse contraponto, que muitas vezes a gente está nessa sistemática, nesse circuito sem perceber, da autocrítica ferraz, contínua. Um exercício aqui que eu costumo fazer, vou fazer para vocês, quem quiser fazer depois. Pega aí um papel e caneta e bota 10 pontos positivos e 10 pontos negativos. Normalmente, os pontos negativos vão rapidinho. Já foi 10, já é 15. Fala, Nelson, só 10? Não dá para botar 50, não? Aí eu falei, faz agora o positivo. Ai, não consigo sair do segundo. Ai, meu Deus. Ai, não dá para pular, não. Isso é uma evidência, isso é um retrato que demonstra o que você está olhando. Se são os teus valores, se é o teu crescimento, se é aquilo que você vem evoluindo, ou as tuas debilidades, as tuas imperfeições, que existem aí, não é para passar pano, não é para fingir que não existe, não é isso. É para trabalhar conscientemente ao nosso favor, percebendo, ali é que eu vou trabalhar para melhorar, mas não precisa ser com chicote, e com dor, e com sofrimento. Dá para trabalhar com amor, com perdão e com acolhimento. Vou passar já para você, Jane. Deixa eu só ler que chegou mais gente aqui. O William Randi nos dá boa tarde a todos, lá de João del Rei, Minas Gerais. O Carlos comenta dizendo que a falta do auto-perdão pode até levar ao auto-extermínio, infelizmente. Perfeito, Carlos. É a ponta final do trem, ou do iceberg, quando a gente já vai perdendo a mão e muitas vezes cometemos contra nós outros, nós próprios, com essa falta de amor ou no movimento do desamor.
E aqui a Dominique diz, agradecendo, muito obrigado, Nelson e Jane. Jane, a palavra é sua. Você trouxe um ponto aí que eu acho que vale muito a pena, e Joana vai falar disso também aqui nesse capítulo, como não, e que a gente tem que falar. Acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Se você falou muito aí dessa questão, a gente não veio aqui para sofrer. Por favor, vamos apagar isso. Eu sei que foi uma forma que ensinaram. Eu aprendi, gente, aprendi isso, né? Estudando, até mesmo dentro do espiritismo. Né? A gente veio aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para ser feliz. Olha, vamos ler de novo o livro dos Espíritos. Onde está escrito isso? Eles falam da questão da felicidade, né? Que a felicidade é relativa, claro, gente. No mundo que a gente está, e se eu conseguir ser super feliz olhando tudo o que tem no mundo, eu sou uma egoísta. Então, mas ninguém veio aqui para sofrer. A gente veio para aprender, para melhorar. O sofrimento não é necessário. Eu vou repetir, o sofrimento não é necessário. Ele é uma ferramenta, que Joana fala que é uma ferramenta bendita pela condição que nós nos encontramos. Ela tem, em várias obras, sai, isso de Joana, nessa ela vai mencionar também, que eu acho fantástico. Alguém já viu o diamante antes de estar lapidado? Ô, coisinha desastrosa. Você já viu, Nelson? Coisa, gente, porque é um carvão, ó, é o carvão que foi um processo de milênios que foi se transformando nessa pedra. A gente tem essa visão, né, dessa pedra que brilha pra caramba, nessa forma tão bonitinha. É assim, não, gente. E vocês sabem como Joana fala isso muito claramente. O diamante, para chegar nessa beleza, nessa pureza, sabe como é que a pedra trabalhava? Na base do martelo. É um processo complicadíssimo para chegar nesse diamante. E ela fala que nós somos esse diamante em bruto. Então, e justamente por essa dureza do nosso coração, por isso que eu acho fantástica a alegoria do diamante, que vai muito bem, pela dureza ainda que há no nosso coração, a gente não precisa desse martelo. Então, a espiritualidade vai utilizar esse ponto em que a gente se encontra e esse sofrimento se transforma em uma escola. Mas não é que a gente veio para sofrer, a gente precisa. Se a gente for mais espertinho ou fosse mais espertinho, a gente fala, quero sofrimento, não, vou pelo outro caminho, que Jesus vem ensinando. Gente, Jesus veio, gente, deu uma fórmula aí, ó, o caminho direitinho. Ou não? Jesus falou, amém, esse é o caminho direto. Agora, e Jana falou uma coisa aqui, o problema é que a gente também não assume isso. Eu amo, assim, eu não consigo amar todo mundo porque o outro não facilita. Eu até estou tentando, mas o outro não ajuda. Como assim o outro não ajuda? Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. É amar o outro apesar do estado do outro. Aí não dá, né? Não dá, não dá. Porque a gente quer mudar o outro. E aí eu sempre falo a mesma coisa, porque isso não sai da minha cabeça, sabe, Nelson? Para mim, esse é o grande exemplo, é de Jesus. Porque aguentar, gente, agora já seria complicado. Naquela época de primitivismo, é muito amor, gente. Eu imagino, a gente fala da psicosfera, né? Que os espíritos falam dessa densidade que há no nosso pensamento. Gente, há mais de 2000 anos, como seria esse ambiente? Sufocante. Sufocante. E Jesus veio e amou e ensinou, independentemente. Porque ele podia ter falado, ó, você veio aqui, você está pedindo para eu te curar, eu vou te curar não, porque não vai adiantar nada, você vai falhar de novo? Eu não vou. Onde está escrito que Jesus falou isso? A você é um caso perdido, sai de perto de mim. E aí a gente vem o outro e fala, não, é que eu não aguento isso no outro. Ah, parabéns. Então, Joana fala que a gente faz aí uma transferência de responsabilidade. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu vou aceitar, eu vou fazer esforço, porque eu vou dar uma má notícia. Se alguém está achando que vai chegar lá no outro lado e vai falar assim, ó, eu tentei, eu até estava seguindo a doutrina, mas nesse momento aqui, Nelson falou uma coisa para mim, não deu. Aí eu perdi a paciência, eu esqueci tudo que aprender. Entendeu? E aí, beleza. Mas, gente, é individual. A minha folha não vai aparecer o nome do Nelson, não vai aparecer o nome da minha mãe, do meu pai, do meu primo, do passarinho, do periquito. Não aparece. Sou eu.
O que eu fiz? Como é que eu aproveitei ou eu desaproveitei? Então, a gente tem que trabalhar nisso. E Joana é muito clara, tem uma parte aqui que ela fala, que eu quero até falar literalmente, porque as palavras que ela utiliza, não, eu não consigo, né? Não tem jeito. E ela fala, reencarnando-se para recuperar o tempo perdido e a oportunidade mal baratada, o conflito de culpa transforma-se em punição inconsciente, de que o indivíduo sente-se necessitado de forma a depurar-se. Infelizmente, por mecanismo punitivo, quando deveria e poderia fazê-lo mediante o recurso reeducativo de valores. Onde Joana falou, vai penar, vai sofrer pelo que você fez. Gente, não é isso. E a evolução, o grande problema é que a gente acha que é varinha mágica, né? Plim, plim, evoluir. Não é assim. É um processo. Gente, e processo, por definição, é algo que é lento. Pode acelerar em alguns momentos, mas processo é algo que... Então, é processo de evolução. Não existe evolução em 10 fascículos, né? Antigamente tinha isso, que aprender o idioma vem 10 volumes, né? A gente comprava, estudava. Não existe isso. E a gente erra quando a gente se vincula a qualquer denominação religiosa, achando que isso é carteirinha para a gente dar um pulo. Ó, sou espírita, toma, mostro minha carteirinha, não sofro mais, não passo perrengue. Isso não existe, gente. Não existe. Então, a única forma, que aí tem uma outra coisa também, que a gente, por favor, quem leu Joana em algum momento e pensa que tem que matar o self, o ego não é não, gente. Se a gente matar o ego, a gente se mata. Não é para matar o ego, é para educar o ego, para a gente chegar nessa posição de diamante que é o self. Mas educação também não é assim. Tentem educar um ser humano, um animal, o que for. É pam, 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 pam. Então, reencarnação é processo de educação. E aí, então, Joana vai falar para a gente de uma coisa. Evoluir, todo mundo vai evoluir, quer dizer, não é ela que fala, né? Os espíritos já trouxeram isso para a gente. A evolução é impostergável. Então, aceita que dói menos. Aceita que nós somos seres falíveis, temos que aceitar que não somos perfeitos, mas que nosso destino é a perfeição. Agora, se eu não me movimentar, ela nunca vai chegar. Então, que a gente utilize esses recursos para subir. E a Joana fala que não adianta a gente ficar fugindo, porque a lei do universo, gente, toda a lei do universo é de amor. Então, se eu entro nesse mecanismo de amor, de me amar, eu não vou nem falar de amor ao próximo, né? Eu vou falar de me amar, porque tem gente que eu vejo que até com o próximo está melhor que consigo mesmo. E Jesus falou uma coisa, que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Aí, já percebeu? Aí tem uma armadilha. Tem um toque de atenção. Eu vejo assim, sabe? Não sei se você encontra pessoas assim, mas eu encontrei. Eu, como sou, né, muito torta, eu fico só olhando assim, dá ranço, porque eu ainda tenho ranço. Eu amo todo mundo. Aí você vê que a pessoa ama todo mundo, a pessoa é paz e amor. E aí a gente vê essa coisa, né? Desses sinais que Joana falou, dessa inveja ou dessa crítica mordaz, né? A si mesmo, ou como se isola, ou como se trata mal. E aí você fala, você está com uma máscara. É impossível amar o próximo se eu não me amo. E Jesus falou para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, má notícia, se eu não me amo, eu não amo o próximo verdadeiramente e não amo a Deus. Por mais que você faça o discursinho de que sim, não. Então, pensem, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Mas amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que aprender a se amar, a se aceitar. E aí, Joana vai lançar. Porque alguém, né? Tem alguém já aqui falando que não vê essa questão da autocondenação. Tem gente que já escapa para isso. Não tem autocondenação, né? Aí, Joana, como ela faz assim, né? Ela cerca. Aí ela fala assim: tá bom, vamos supor que você escapou da autocondenação. Tá. O que não é verdade. Mas ela vai falar: vamos supor que você escapa.
Aí tem uma coisa que a gente cai, e cai assim de vezes. Autopiedade. O famoso coitadinho. E aí eu provo o que eu tô falando. Aí alguém fala assim, não, mas eu sou espírita, eu sou consciente na imortalidade da alma, eu confio. Se eu me revolto, se eu tenho ira, se eu me desespero, é porque eu tenho esse sentimento de que eu não mereço. Se eu acho que eu não mereço, eu realmente não confio que tudo o que me acontece é o que tem que acontecer. Então, eu acho que eu sou vítima de circunstâncias, eu sou um pobrezinho e não era para tanto. E aí, outra vez, advertência, puxão de orelha para espírito. Mas, gente, eu vou no centro, né? Eu faço sopa, voluntariado, aí a pessoa passa aquela lista, né? Faço isso, aquilo, outro. Por que comigo? E por que não? E por que não? Você sempre tem que ser com o outro? Só o outro tem que passar. Isso numa interpretação muito vulgar. Mas, na verdade, não tem nem a ver com o outro. Tem a ver com a gente. O que eu passo é aprendizado para mim. Porque eu tenho certeza absoluta que se vai acontecer algum fenômeno da minha vida e que não vai ter nada de bom, absolutamente nada de bom, eu não vou passar. E em que eu me baso? Não vou ser egocêntrica e base na minha vida, podia até dar alguns exemplos, mas para não ficar feio que a gente não fala da gente mesmo. Quem aqui nunca, analisando a sua vida, falou, gente, podia ter acontecido isso, não aconteceu, sabe? Desde catástrofes como acidentes, eu sempre falo isso, sabe, Nelson? Mas é porque as coisas que me impactam, eu falo e eu depois repito como mantra para eu não esquecer. Acidente de avião. Tem gente que escapa, tem gente que não. E quando o avião vai todo mundo para o outro bairro, eu perco esse avião. Quantos acidentes ou quantas coisas acontecem, eu falo, gente, eu tinha que ter passado aí. Esse show era para eu ir, esse voo era para eu pegar. Se não tem nada de bom, eu não vou passar. E isso eu estou falando de catástrofes, mas se a gente ficar vendo em pequenas situações da vida, a gente vai ver que em todo momento, coisas ruins que me acontecem é porque tem algo positivo. Tem a questão do livre-arbítrio, não vou dizer que não. Mas, gente, ainda com o livre-arbítrio, a misericórdia divina é muito maior. Então, às vezes, eu faço umas decisões tão ruins, e eu lembro de uma história que está justamente no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda. Que aí é um livro, né, que vai falando das loucuras do carnaval e tal, e fala justamente de situações que, por misericórdia divina, foram evitadas ou foram aminoradas. Então, é uma questão da gente entender e não ficar nessa questão de coitadinho, porque essa autopiedade é horrorosa. Ela é horrorosa. E aí a gente faz isso para despertar nos outros, né? Para os outros falarem, ai, coitadinha dela. E é um mecanismo que Joana fala, é um mecanismo muito prejudicial para a sociedade. Porque quando, na verdade, eu estou atendendo ao coitadinho, esse sentimento de autopiedade, ele pode se transformar, prejudica o outro também, porque eu estou atendendo. A gente vê, por exemplo, pessoas que, né, que agora tá na moda, todo mundo fala isso da questão dos narcisistas, que impõem esse critério nos outros, né, impõem essa responsabilidade de ajudar, e eu talvez com uma mãe, com um pai, especialmente quando é familiar narcisista, eu vou atender essa pessoa já por um dever moral ou de repente porque... Mas ninguém sai incólume dessa situação. As marcas que deixa nessa pessoa que está prestando ajuda são marcas complicadas. Se essa pessoa não está muito equilibrada, e para que você esteja muito equilibrada dentro disso, para você não se intoxicar, para você não mandar para o teu corpo... Porque, gente, tudo que acontece no nosso mundo mental e espiritual, positivo ou negativo, a gente vai passar pelo corpo, vai passar para o corpo. Então, na verdade, quando a gente fala da questão das enfermidades, tirando o caso de resgate, que a gente sabe, né, e pedidos, né, pessoa que solicita e tal, mas a gente sabe que muitas das patologias que estão acontecendo, que estão aí em voga, vem justamente dessa situação espiritual, dessa situação mental,
Nelson comentou essa situação mental e a coisa está muito feia, né, Nelson? Você vê aí, né, os seus pacientes está muito feio, porque todos esses conflitos, todo esse bombardeio que a gente faz contra nós mesmos, a gente somatiza no corpo físico. Então, aí vai lá a divina providência, né, todo organiza, né, o modelo biológico, o perispírito, a gente vem com todos os elementos para a gente se sair bem, e a gente começa a bombardear as nossas células com esses pensamentos negativos. Aí alguém vai falar assim para mim, isso não é assim. Não? Faz um teste. Começa a praguejar. Começa a falar mal, começa, né, a andar desse jeito. O que gera ao nosso redor essa negatividade, e eu podia até falar da obsessão, já no capítulo vai falar, mas eu vou até deixar de lado, porque o pessoal sempre fala, eu vou até deixar de lado essa questão da obsessão, né? Eu vou deixar de lado das companhias que a gente já traz, porque eu quero enfatizar em nós mesmos. Façam um teste, comecem a falar coisa só ruim, a gente termina até cansado. Isso se não me dá uma dor de barriga, não me dá uma dor de cabeça. Então, nós estamos nos bombardeando constantemente com isso. Então, esse sentimento que a gente tem de autopiedade, que a gente vai despertar isso no outro, nós estamos prejudicando, e aí eu já vou escancarar a psicosfera. Isso é o somatório de todo esse bombardeio que nós estamos fazendo. E aí existem questão de vírus, de bactérias que estão aí para conviver com a gente, que a gente acaba se alterando, a gente diminui a nossa imunidade e a gente está aí todo encrencado. E aí fala assim, não, mas eu tô assim com essa doença. Nem toda doença que a gente tem é porque a gente tinha que, necessariamente estava no nosso plano reencarnatório. Vou dar uma notícia para vocês. Muitas vezes somos nós que cavamos isso. E a gente pode chegar até no que o Carlos estava comentando. Tem gente que vai nessa via de ansiedade, de depressão, e isso vai escalando e chega nesse final trágico. Então, a gente tem que ter cuidado. Esse comportamento, além de egoísta, conosco e para com os outros, é um comportamento infantil, diz Joana. Porque a nossa responsabilidade aqui é fazer com que o self emerja, que ele adquira lucidez e responsabilidade. O ego é essa criança que, né, bate o pé e tem toda a vontade. Gente, todo mundo passou por esses terríveis 2 aninhos, né? Tudo é meu, eu sou egoísta. Tem gente que ainda ficou congelado lá, né? Mas aí são outras questões, né, Nelson? Mas o normal é a gente ir abandonando. É o mesmo processo. Mais complexo, um pouquinho mais complexo, mas para a gente fazer essa analogia, é a gente ir se educando para chegar. Não tem nada demais, Joana nos explica, em despertar compaixão. A gente precisa da compaixão dos demais, mas não fazendo com que seja um peso. Porque quando a gente tem essa autopiedade, a gente não se trabalha. A gente ativa algo que Joana fala, que é a preguiça mental, uma grande inimiga nossa. Vamos resgatar lá o que a gente falou no princípio, que é muito importante, a questão do hábito. Um hábito se estabelece. Tem estudos aí que falam que são 21 dias, né? Você tem que repetir alguma coisa para 21 dias para que se estabeleça. Isso é coisa de tempo, acho que relativa. Mas, enfim, a história é que tem que ser algo que eu vá repetindo até que, como o Nelson bem disse, se torne uma coisa natural. Se eu tô sempre, coitado de mim, como eu sofro, que vida dura. Eu tô pensando em outra coisa? Eu tô trabalhando outra coisa na minha mente? Ou eu só tô nesse? Então, não é dizer que é uma encarnação que eu perco. Não do todo, mas sim. E olha o bombardeio mental que é, né? Eu não valho nada, eu não presto, coitado de mim. Eu não valho nada, eu não presto, coitado de mim. O que tem de positivo aí? A gente vê isso na cara das pessoas. Se a gente levanta um pouco a vista do celular, gente, a gente vai ver. Começa a observar a cara das pessoas. Como tá? Sabe o que é isso? É o bombardeio que a gente está constantemente. E aí, quando a gente vê alguém sorrindo, alguém com a cara assim iluminada, maluco, tem problema na vida, não? A vida tá fácil. Aí a gente volta lá pro segundo passo, da autocondenação.
A gente vê alguém sorrindo na rua, não, presta atenção. Você questiona com isso. Ou a gente vê alguém assim, esse retardado. Porque a gente não aguenta ver essas coisas. Então, Joana fala, cuidado com essa preguiça mental. Quando vem... Só tem uma fórmula, e eu passo para você, Nelson, que eu já estou falando mais que pobre na chuva. Tem uma coisa. Joana fala que a gente, na verdade, tem milhões de pensamentos ao dia. A tendência natural é que a gente tenha mais maus pensamentos do que bons pensamentos. O exercício da criação do hábito é tentar prestar atenção no que eu estou pensando, porque também a gente deixa, né, a mente aí, cavalo desgovernado. Então, eu trago meu pensamento e quando eu tenho consciência de que eu tive um mau pensamento, substituí-lo por um bom pensamento. É super difícil isso, gente. Mas é uma questão de exercitar até a gente conseguir. Passando a bola, Nelson. Vou puxar por aí. Vou puxar por essa questão do pensamento. Para aproveitar o gancho. Tem tanta coisa para te falar, né, Jane? Pensamento é que nem um pombo. Eu gosto dessas analogias porque a gente vai lembrar no futuro. Pensamento é que nem um pombo. Que a gente está caminhando na rua e de repente a gente não percebe. Pimba, pousou aqui um pombo na cabeça. E falei, caramba, de onde é que surgiu isso? E a gente nem sabe de onde apareceu. E é assim mesmo. Mas agora, o segundo ponto é, esse pombo ou esse pensamento só fica aqui, em cima da nossa cabeça, se a gente quiser ou não. E aqui que vale o processo da substituição, que está na nossa mão. Porque pensamento não se controla na maneira se vem, quando chega, o que vem, de que forma. Mas o processo de substituição está na nossa mão. Isso tudo é educação. É o que a Jane está falando. Educação é criar novos hábitos. Esse é um dos hábitos saudáveis que a gente pode criar em nosso favor, trabalhando esse auto-amor na direção contrária, por exemplo, dessa autopiedade que a Jane falou agora, que entramos nessa sistemática, como a Joana de Ângeles fala, imaturidade psicológica, nessa infantilidade do coitadismo, levando essa autocompaixão, que ela mesmo diz também nesse capítulo, que é a tal da bengala psicológica. Como a gente gosta de uma bengalinha para se escorar. Não, a gente deita em cima dela e fica assim, ó. Sabe como é que é o discurso? Ah, eu não consigo, coitado de mim. E a gente entra nesse esquema da vitimização, da incapacidade, esquecendo que somos todos filhos do Pai, criados simples e ignorantes, rumo à perfeição, tendo plenas habilidades e competência na nossa mão para responder aos estímulos da vida. Responsabilidade. Responder com habilidade. Os desafios do Nelson estão na mão do Nelson. Os desafios da Jane estão na mão da Jane. Eu não sei quais são os desafios da Jane, mas eu sei que ela tem ferramentas o suficiente para lidar com todas as questões desafiadoras para o crescimento, para o aprendizado, para o amadurecimento, para a evolução dela enquanto espírito que ela é, hoje encarnada nessa personalidade, vivendo em Espanha, com 23 anos. Tá bom assim, 23? Só para aproveitar, deixa. Não me tira a idade, não. Por favor. Eu não sou essa coisa de mulher que me tira a idade. Não me tira a idade que eu adorei meus 23, mas não volto para lá nem que me paguem. Então, pessoal, olha só, vamos ter atenção a esse esquema que às vezes é muito fácil cair. E é um esquema, como a Jane falou, é um esquema que a gente se congela. A autopiedade não nos permite o trabalho, porque nós nos colocamos numa posição de incapaz, de coitados, e que não consigo fazer nada. E a gente vai esquecendo do exemplo, se distanciando. Por isso que é importante aqui a gente trazer toda a parte teórica da educação. Qual é a parte teórica da educação, Nelson? É o que a gente está fazendo agora aqui. Construindo o pensamento que vai tocar a Jane, que vai me tocar também, e tomara que esteja tocando a vocês. Eu sei que tem gente aqui que está tocando, já está gostando e está dando feedback. E é essa a ideia. Para quê? Para a gente colocar na prática. Com que exemplo? O exemplo do Mestre Jesus, que é o exemplo do amor. Como a Jane falou ainda há pouco,
Se agora está difícil, imagina ele naquela época. Meu Deus, santa paciência. Como é que ele conseguia? Ele conseguia, parece que ele veio demonstrar que dá para fazer. Não estou dizendo que é difícil. Mas olha os movimentos que a gente entra hoje, olha, as modas. Não só o ranço, como a gente falou, que parece que é normal, né? Tomar ranço como se fosse algo aceitável e algo bom, como, por exemplo, agora a frase do momento, que é o cancelamento. Ah, vamos cancelar o fulano. Não gostei, não concordo, merece cancelamento. O que isso tem de amor em cancelar? Em acolher, em perdoar, em respeitar. Isso é uma coisa que a gente vai fugindo aos poucos e vai se perdendo nessa temática. O respeito, por exemplo. Respeitar é uma forma de amar também. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí vamos falar de respeito? Respeitar o próximo como assim? Respeitar o outro, eu vou entender, compreender e respeitar ele, mas eu não preciso concordar. Mas se eu estou cancelando, isso não está legal. É uma atitude anti-amor, de alguma forma. E da mesma forma a gente realiza aqui. Não nos respeitando, não nos amando. Quantas vezes a gente passa do nosso limite, que está doendo já, que a gente está se machucando, que um dia talvez foi bem-estar, mas virou mal-estar, e ainda assim a gente vai passando por cima, nos atropelando, nos desrespeitando, nos machucando muitas vezes. Como é que é o processo? Identifica primeiro quais são os teus limites. Até onde é o teu limite? Conheça ele e depois respeite. Às vezes, esse respeito está em dizer não para o outro e dizer não para o mundo, dizendo sim para você. E às vezes as pessoas se confundem muito, e é normal, é natural, porque os conceitos são meio... A gente está aprendendo, estamos aprendendo em conjunto, que é assim, ah, Nelson, mas isso aí é o egoísmo. Isso é egoísmo, não é egoísmo, não? Vou responder, não, não é egoísmo. Isso se chama amor, ou melhor, auto-amor. É o momento que nós estamos nos amando, por quê? Porque está incomodando, está doendo, e você diz, chega, não é para doer, não precisa doer. Não precisa ter sofrimento atrelado, como a Jane falou ainda há pouco. Muitas vezes a gente leva uma encarnação querendo carregar aquele crucifixo simbólico de Jesus nas costas, com os pregos nas mãos, se arrastando. Pessoal, não precisa ser assim. Dá para ser assim? É um caminho através da dor? É. Qualquer caminho que a gente escolher, mas tem outro caminho. O caminho do amor é o caminho que o Cristo nos ensina, não o caminho da dor. Ah, Nelson, mas felicidade não é desse mundo. Claro que não é, como o mestre Jesus me falou. E difícil, né? No mundo de prova e expiação, a maior parte vibrando na negatividade. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que eu posso aprender e desfrutar isso aqui dentro das minhas limitações? Aqui que é o grande desafio. Não externamente nessa relação com o mundo, com o próximo, mas principalmente através dessa relação com o mundo, com o próximo, crescendo internamente, individualmente, o nosso ser, o nosso eu, que é isso que segue. É de onde nós viemos e onde nós vamos seguir. Aqui o esclarecimento da doutrina espírita, que abre esse leque, o seu horizonte. Entendemos aqui, para fazer uma alegoria que eu gosto, que é mais fácil de entender, essa aqui, pessoal, essa vida, essa encarnação, é só o capítulo 7 da temporada 3 daquela série da Netflix, que tem 200 capítulos e 50 mil temporadas, sabe? É essa aqui só. Esse momento. Isso que a gente está vendo aqui tocando, olha, essa personalidade, que é um construto de outras, mas eu não vou entrar por aí. Eu vou passar já para a Jane. A gente tem 5 minutinhos só. Aliás, já vou agradecendo o pessoal que esteve conosco, porque como passar rápido. Aliás, não sei se passou rápido para vocês, pessoal, mas passar rápido é um bom sinal, porque foi bom. E por isso que foi assim, ó. Passou. Ih, 1h30 já está aqui 1h30. Para mim foi assim, tomara que tenha sido assim para vocês também. A Dominique está aqui compartilhando conosco. Ela já foi embora, disse que vai trabalhar e vai assistir depois, mas adorou, achou a extraordinária palestra, no processo íntimo dela que ela está vivendo. E aí dá aqui um Deus abençoe para nós, um beijo. A Vera diz que a Jana é maravilhosa, adora esse jeito franco de nos despertar.
Também gosto, Vera. Mais direto, reto, sem mimimi, sem passar pano, a vida como ela é. Isso tem muito Joana, tá? Joana bate, bate com carinho, ela bate com carinho. É um porrete, mas tem um coraçãozinho fluff na ponta, vamos colocar assim, brincando. E aqui o Carlos Gomes diz excelente diálogo, grato aos dois. Pessoal, eu já quero agradecer a todos. Vou passar para a Jane, tá, Jane? Você tem ainda 5 minutinhos para a gente respeitar o horário, para você fazer as considerações finais e depois a gente volta para fazer uma prece de encerramento. Eu não quero. Eu quero ser fiel na medida do possível, ser fiel a Joana e não deixar, né? A gente só falando da problemática, a gente chega na solução. Né? Então, Joana vai falar justamente que para a gente combater o autodesamor, a gente tem que chegar na autoconsciência. Ela fala que é impossível a gente pensar numa saúde emocional sem conectá-la diretamente com a saúde espiritual, com a saúde psíquica. É impossível. E qual é o momento em que a gente faz esse clique? É justamente quando a gente faz o que ela chama de autoconquista do self. Quando a gente diz, tá, eu tô aqui, eu sou assim, eu estou assim. Eu adoro essa diferença entre o ser e o estar. Eu estou assim, mas eu vou trabalhar para mudar. E romper um pouco, porque ela vai trazer essa questão da educação. A gente foi educado para e não educado aqui e agora, tá? Isso vem, ó, é um molde muito difícil romper porque é milenário, de que poder, sucesso, dinheiro é a fórmula da felicidade. O que acontece? Alguns vão ter tudo isso, alguns vão ter só saúde, só dinheiro, outros vão ter só poder, mas muitos de nós vamos estar longe de ter isso. A gente tem que ralar, a gente tem que trabalhar. E o que está acontecendo? E agora, né, nesse mundo da internet, que eu sempre falo que a internet é maravilhosa, mas também com essa globalização ficou complicado, com essa questão do que rola Instagram, Facebook, todo mundo aí, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, todo mundo está super bem. E a gente olha nesse espelho, e aí o que acontece? Quando a gente não consegue isso, a gente alcança níveis de insatisfação, que é o que está acontecendo muito hoje em dia, que nos paralisa, que faz com que a gente volte lá de novo. Ou eu estou na autocondenação, ou eu estou na autopiedade, eu estou me sentindo ruim, eu estou achando que o mundo está ruim, porque eu estou com padrões que eu não vou alcançar. Então, eu vou resgatar a fala do Nelson. Que a gente analise. Eu não posso comparar a minha vida com o do Nelson, com a Pepita, com não sei o quê. Cada um tem uma circunstância. Nem dentro da minha própria família eu posso comparar, porque, de repente, com a minha irmã, ela é de um jeito, eu sou né? Ela é de um jeito, ela é de outro, meu irmão é assim, meu irmão é assado. Somos individualidades, aqui juntos, reunidos, para um ajudar o outro, para a gente crescer. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho da autoconsciência. Estou aqui nesse momento, de repente, tem muita gente que fala, né, Nelson? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, então você ainda não se perguntou. Você não fez essa pergunta. E não é que vai revelar uma mensagem, uma missão espiritual genial. Não. Mas dentro do meu âmbito, dentro da minha vida, que eu tento fazer da melhor maneira possível. Ser uma boa mãe. Não ser a melhor mãe do mundo, de acordo com os padrões, mas olhar para o meu filho, enxergar as necessidades do meu filho, enxergar as minhas necessidades e que a gente consiga compor. Esse é o grande desafio. Conseguir. Porque, gente, quando a gente tem autoconsciência, eu fiz o melhor que eu pude, dentro das minhas possibilidades, como eu estou agora. Não é ainda o ser que eu vou chegar a ser, mas eu, quando chego e saio dessa e falo, eu pelo menos tentei, eu me esforcei. Tem coisas que eu vou conseguir, tem coisas que não. Mas a grande frustração é não haver nem sequer tentado. Então, que a gente olhe para o mundo ao redor, que a gente olhe um para o outro, que a gente pegue os bons exemplos, que a gente pegue coisas. Se eu, por exemplo, quero uma vida melhor, porque ninguém aqui está fazendo. Gente, quem acha que doutrina espírita faz apologia à pobreza, a descuidado, a estar mal vestido, lê de novo. Lê de novo que não estudou bem. Não está escrito, a gente tem o direito de lutar pelo nosso bem-estar. Eu tenho, sim, eu quero uma casa melhor, eu quero um veículo melhor. Mas eu não posso me obsessionar com isso. Achar que se eu não tiver isso, eu não tenho a felicidade. Porque a felicidade real
é autoconquista. Muito bom, Jane. Quero agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos. A gente já está no nosso horário. Eu quero fazer aqui um convite para ir lá no canal Amigos do Nosso Lar. Tem uma playlist. Na playlist se chama Bate-Papo com Joana de Ângeles. E também no meu canal, do Nelson Tavares. É o nt.nelsontavares, nt.nelsontavares. Tem lá uma playlist com vários outros convidados que nós tivemos aqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora, para encerrar, eu vou fazer a oração de fechamento, agradecido a todos e quem tiver vontade, fechando os olhos comigo. Agradecemos a Deus Pai por esse momento, por essa reunião. Agradecemos ao Mestre Jesus, que nos acolhe, nos abraça, com seus ensinamentos de amor. Agradecendo a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, amigos do nosso lar que nos envolvem, permitindo essa troca, essa construção, esse direcionamento com Joana de Ângeles, que nos auxilia e nos ajuda, nos demonstrando passo a passo para a nossa caminhada, no nosso dia a dia, em nossas vidas. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa da tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos, abraços a todos. Jane, muito obrigado. Mais gente mandando beijos, abraços aqui. Gratidão a todos. Boa noite. Quando posso ouvir vocês ao vivo novamente? Boa pergunta, Marcos. Vamos pensar nisso. Quem sabe a gente pode se reencontrar no futuro. Mas agora, respeitando o horário aqui, pessoal, quero agradecer a todos e até mês que vem, de volta aqui no programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.